A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E o Instituto Bexiga, o que ele tem a ver com isso? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, começando mais um programa da Museando. Museando no episódio 118, olha, fomos longe, hein? E aqui nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, assim, que acompanha, que eu acompanho, que me acompanha há muito tempo, inclusive quem já viu alguns vídeos lá da Museando sabe que eu coloco na fonte de alguns vídeos que eu produzo, que é o Instituto Bexiga e a preservação da memória do bairro do Bexiga, e também não só do bairro do Bexiga, e a gente vai falar sobre isso. E para falar comigo hoje sobre esse tema, infelizmente estou sozinho do lado da Museando, né? Juliana e Marina não puderam comparecer hoje, fica o nosso beijo, nosso abraço para elas, mas eu tenho a convidada. A convidada, ela, que é linda e maravilhosa, que é uma das pessoas mais elegantes que eu já vi na minha vida, que eu já conheci na minha vida e que acompanho, que é a Daniele Franco da Rocha. É um prazer imenso falar com a Museando, que a gente tem muita afinidade, eu tenho certeza que vai ficar bastante claro isso hoje pela nossa fala. Eu também acompanho o Museando e acho que é sensacional o trabalho de vocês. É um prazer imenso poder estar aqui hoje para conversar sobre um dos territórios mais vibrantes e complexos de São Paulo, Bexiga, uma vitrine da história de São Paulo. Paisagem social e humana, é um universo multicultural. E, Gustavo, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Meu nome, como você falou, é Daniele Franco da Rocha. Eu sou historiadora, cientista social, pesquisadora e professora no Instituto Bexiga. E o meu trabalho científico é justamente sobre as nossas memórias, as nossas lutas populares, as lutas da classe trabalhadora no Brasil. Eu sou moradora do Bexiga há 18 anos e há 10 a gente tem uma sede, o Instituto Bexiga, que trabalha com pesquisa, formação e joga todos os holofotes na cultura popular. Um ponto de cultura viva. Uma experiência incrível para a formação de qualquer pessoa. Como você pode ver, sim, eu sou uma bexiguenta apaixonada. E para compartilhar um pouco dessa paixão com vocês, é um prazer estar aqui. Eu espero ser contagiante. Com certeza, já estou contagiado aqui. Inclusive, eu acho que o nosso querido ouvinte, que tá todo mundo contagiado. Todos bexiguentos aqui. Um pouquinho bexiguento, pode falar. Um pouquinho. Assim, ó, eu também me identifico como parte do bairro, né? Eu não sou morador, mas eu trabalho há 12 anos ali na rua Conselheiro Ramalho, então eu já tenho um contato com o bairro, né? Todo dia de segunda a sexta, eu pego o trem para ir pro Bexiga e sempre estou lá no Bexiga, né? Então, e quem acompanha aqui a Museando sabe que a gente tem um grande apego ao território. A gente já gravou com o pessoal do Saracura Vai sobre a construção da estação e os artefatos arqueológicos que acharam, né, durante a construção e toda a luta para poder fazer o memorial, manter o metrô, e é isso. Bom, bora falar do Bexiga? Olá, queridos museandos, Gustavo Nava para dar um recado rapidinho aqui para vocês, tá bom? O primeiro recado é que agora nós estamos no YouTube, isso mesmo. Se você não gosta de ouvir podcast pelo Spotify, pelo Deezer, todas essas plataformas de áudio aqui, você pode agora nos ouvir pelo YouTube. Procure nosso canal Museando Clio. Eu vou deixar também aqui na descrição o link lá. Então é só você entrar nesse canal que a gente vai ter quase todos, né, nossos podcasts lá, para que você possa ouvir e não depender das plataformas de áudio, principalmente o Spotify, né? Mas se você está ouvindo a gente pelo Spotify,
por favor, dá 5 estrelinhas pra gente aí, por favor, só pra gente ficar lá com as 5 estrelinhas lindas, maravilhosas. E também, tanto no YouTube quanto no Spotify, você pode comentar o que achou desse episódio. Então, por favor, comenta, que ajuda a gente a engajar e a gente fica muito feliz. Sério, a gente dá pirueta quando a gente vê que tem um comentário. E o último recado aqui é que esse ano de 2026, tudo indica que vai ter Fórum de Museus lá no Amazonas, provavelmente em Manaus. E a Museano tem um desejo forte de cobrir esse evento. E a gente está se organizando certinho, né? Porque ainda tem um tempinho, provavelmente será em novembro. Então, a gente gostaria de pedir uma ajuda, né? Nós estamos organizando aí, talvez uma vaquinha, talvez uma, né? A gente está se organizando ainda. Mas se você quiser já ajudar Museando, não só para poder ir cobrir o evento, mas também a manter o podcast vivo, você pode fazer um Pix. A nossa chave Pix é o e-mail museandoclio, tudo junto, museandoclio, Clio, C-L-I-O, tá? @gmail.com. Aí você pode mandar alguns centavos, alguns reais, qualquer valor ajuda a gente, tá bom? Porque a gente precisa manter esse podcast vivo. Então é isso, gente. Bora voltar para o episódio. Bexiga, meu. Bexiga é um estado de espírito, já dizia o Armandinho do Bexiga, Armandinho Puglisi. Não existe oficialmente como distrito no território, né? O território é Bela Vista, desde 1910. Mas Bexiga é uma resistência cultural. O Paulo Santiago do Museu Memória do Bexiga, ele diz que é um território que perdeu o nome, mas não perdeu a identidade. E todo mundo se sente um pouquinho pertencente ao Bexiga, porque é um cadinho multicultural, é um chão de muitos povos. Então o território do Bexiga, ele é isso, ele abriga uma série de camadas históricas e culturais, muitas vezes que tentam soterrar, né? É uma memória que diversas vezes houve a tentativa de uma narrativa conservadora da história em soterrar essa memória popular do Bexiga, né? Mas muito antes dessa região ser loteada, esse território foi chão dos povos indígenas do Planalto Paulista. Como a gente falou, era um caminho importante, um cadinho multicultural desses povos indígenas que atravessavam o Planalto Paulista para o interior não só do Brasil, mas da América do Sul. Era um peabiru, um caminho indígena do Atlântico ao Pacífico. Então, pensa comigo, olha que interessante a nossa história da São Paulo, antes de São Paulo, que passava por aqui. Então, o Bexiga, ele é esse encontro de caminhos indígenas, né? E a gente vai ver que mais adiante, lá nos fins dos 1700 e ao longo dos 1800, o Bexiga é um espaço de resistência com a consolidação do Quilombo Saracura, no Vale do Rio Saracura. Olha a Saracura aí, gente! Grito vai quando vai entrar na avenida. E essa Saracu vem de um mito tupi. Um mito muito bonito, né? De uma ave. A saracura é uma ave, né? De brejeira que existia muito, né? Essa ave aqui no Rio Saracura, nessa várzea do rio. Bom, o quilombo urbano transcendeu a função de refúgio. Isso que é o mais interessante dessa história. Deu origem a um bairro. Olha, essa você não esperava. O bairro da Saracura, um local de moradia, trabalho, afirmação de festividade, manifestação cultural, religiosa da população negra de São Paulo. Na virada do século XX, por exemplo, a gente vai ver intensificar o processo de urbanização do Bexiga. Os campos do Bexiga vão ser loteados.
a origem do loteamento já vai nascer com a especulação imobiliária. Então, quando a gente olha para o Bexiga hoje, que a gente fala dessa especulação, ele já nasce com a especulação imobiliária. E pela tentativa, inclusive, deliberada dos próprios loteadores de ocultar essas raízes populares negras do território, né? Então, a imposição do nome Bela Vista foi um pedido desses investidores e proprietários locais que buscaram desvincular a área dessa memória inicial, né? Essa memória original, em que mas só que assim, não deu certo essa estratégia, né? Pelo contrário, a presença marcante das classes populares vai ser reafirmada com a chegada, inclusive, dos imigrantes. E aí a gente sabe, notadamente, os italianos, mas não só os italianos. Foram portugueses, espanhóis e diversas outras nacionalidades que muitas vezes a gente não vê muito comumente as histórias desses imigrantes também no território. E, além disso, os próprios migrantes nacionais, que são uma marca muito importante das influências culturais daqui do Bexiga. Bom, estes, então, migrantes e imigrantes, né, ao se somarem aos indígenas, negros, caipiras, quilombolas, vão configurar um tecido urbano complexo, particular na paisagem de São Paulo. Quilombo Saracura. É um espaço produtivo. São pescadores, caipiras, roceiras, vendedoras, sapateiros, lavadeiras. As lavadeiras, as mulheres, quando se ajuntam. Era uma marca, né? Essa ocupação aqui do Bexiga, do Vale da Saracura. E esse lugar, né, por ser um espaço tão vivo e dinâmico, ele vai se tornar também um local importante de celebrações. Tinha inúmeros assentamentos, tinha a festa de Santa Cruz, um dos principais celeiros do samba de bumbo, do batuque paulista. Essas matrizes é que vão dar origem ao cordão vai-vai, que foi depois, se tornou nos anos 70, 1970, a escola de samba vai-vai. Então, esse cenário, né, de loteamento dos campos do Bexiga começa a estabelecer nessa área, né, novos migrantes, e essa região ela vai ser um caldeirão de artífices, artesãos, de culturas diferentes, né, de artistas. A gente vai ver pessoas da Calábria, da Basilicata, portugueses, espanhóis, lituanos, armênios, pessoas do norte, nordeste, Minas, do interior de São Paulo, e esse loteamento deu continuidade principalmente a uma característica histórica do Bexiga. Ai, que será? Ah, essa você vai saber. Há de ser um território das classes populares. O Bexiga é pop, meu. Tratava-se de um espaço composto de trabalhadores, principalmente do setor de serviços. Lavadeira, quituteira, costureira, barbeiro, pedreiro, pintor, carroceiro. Então, um território de resistência popular. E à medida que se ampliava e se amplia a ocupação desse território, novos serviços vão começar a surgir, comércios, né? Então, foram instalados aí para essa demanda, essa nova demanda aí do seu entorno, porque os bairros no entorno também estavam sendo loteados, Santa Cecília, Vila Mariana, a própria Liberdade, que já era antiga, passa por transformações, uma expansão do chamado centro antigo, o triângulo religioso histórico. São Paulo era uma vila até final dos 1800, né? Quando, de fato, né, ao longo dos 1800, vai expandir bastante essa urbanização por conta da entrada na agroexportação, né?
E com isso, essa expansão também, não só a agrícola do país, mas também no final do século XIX, nos 1800, da indústria, um crescimento urbano, chegada de novos imigrantes e imigrantes, impuseram a necessidade de novos serviços, um rol de novos serviços, como quitanda, padaria, cocheira, mercearia, secos e molhados, bodegas, lojas, oficina de reparo, salão pessoal, barbearia, né? Oficina de chapéu, pequenas manufaturas. Então, diferentemente do Brás, né, por exemplo, que vai estar acompanhando os trilhos do trem e a margem dos córregos, né, nas planícies fluviais, onde vão ser instaladas as indústrias, o Bexiga não. O Bexiga é um lugar onde você vai ter um ambiente de uma topografia mais sinuosa, mais difícil a instalação de uma indústria. Então, aqui a gente vai ter um bairro de artes e ofícios, um bairro de serviço, que diferentemente, inclusive, do próprio trabalhador desses bairros industriais com fábricas, que tem salários constantes, né, ou pelo menos mensais, aqui o setor de serviço é mais intermitente, informal, bom, a jornada era longa para todos os trabalhadores, né? E aí, por aí adiante. Então, a gente vai ver, é um bairro voltado a atender essas novas populações trabalhadoras nucleadas agora nos bairros operários nascentes. Então, quando o pessoal da Santa Cecília, da Vila Mariana, precisava comprar alguma coisa numa quitanda, não ia até o mercadão lá na beira do Tamanduateí. Então, a gente vai perceber que o Bexiga chega em 1906, 1920, a gente vai ver 80 quitandas numa rua, a gente vai ver mais de 80 cocheiras no Vale da Saracura. Então, era um iFood de 100 anos atrás. Aí, o que vai acontecer é que as moradias no bairro vão ter essa cara. Elas não vão ter a função só de moradia, mas também de unidade produtiva. E isso muda a configuração do território. As casas não são só moradia, elas são também trabalho, oficina, comércio. E não de um trabalhador, porque essa casa é compartilhada. O que, de forma muito pejorativa, depreciativa, desvalorizando, inclusive, as estratégias populares de sobrevivência, vão ser chamados de cortiços. Mas se você falar para alguém que mora numa pensão no Bexiga, que mora num cortiço, que era uma categoria de moradia que era criminalizada pelos planos urbanos, então a gente vai entender o porquê que isso soa ofensivo. Porque, de fato, era fora da norma. Né? Então, a gente vai ver que essa história ela é uma história complexa. A cidade de São Paulo é uma cidade em disputa. E a moradia, então, ela vai ser compartilhada, vão ser espaços que conjugam moradia, trabalho, lazer, salas de locação, né, um espaço de sobrevivência além de tudo isso, né, cômodos adaptados para essas finalidades. Então, elas cumprem uma função produtiva, essas moradias, essa habitação, né, ela é também comércio e serviço, e ela conglomera diversos trabalhadores e atividades diferentes aí no mesmo local. Você viu que eu tenho até, como que fala? Vinheta. O Bexiga tem vinheta, tem sonoplastia, tem cheiros, tem a sua cara. Bom, apesar então dos esforços contínuos das classes dominantes de impor a identidade de Bela Vista, né? Uns terrenos que têm uma bela vista, que eles queriam vender esses loteadores, né? E solicitaram para a Câmara Municipal a alteração do nome, que só foi efetivada em 1910. Então, apesar dessa tentativa ofensiva incessante das classes dominantes em tentar apagar os vestígios e todas as marcas de um território popular, o Bexiga permanece vivo, como um território de resistência popular na paisagem urbana da cidade de São Paulo.
A persistência do nome Bexiga na identidade coletiva é essa continuidade, tanto das práticas econômicas, culturais, religiosas, né, que demonstra, inclusive, que a imposição urbanística desses planos higienistas não foi capaz de suprimir a memória social. O bairro, ele se afirma assim, como um espaço de coexistência de matrizes indígenas, negras, migrantes, imigrantes, cuja história ela deve ser compreendida na tensão, através das tensões, disputas, permanências que moldaram e moldam esse chão de muitos povos. Gente, eu gostaria muito de ter o poder de síntese de que Daniele tem aqui para poder explicar toda a história do bairro aqui, em o que eu acho que em pouco tempo aqui, um bairro que tem mais de, se a gente contar pelo menos em história, ou história oficial portuguesa, mais de 500 anos, né, de ocupação. Então, pelo menos aí você vai buscar mais. E eu ia acompanhando aqui que Daniele falando, e eu também estudo a história do bairro, né? Aí eu ia pensando, ela entrou nesse assunto, tem essa outra coisa aqui. Aí ela entra no assunto. Ela falou da população, ela falou, dá pra falar também sobre os cortiços, né? Que tinha o cortiço lá da geladeira, não sei o que. Ela entra no cortiço. Aí eu, gente, bom, isso é o Bexiga. Quem conhece o Bexiga aqui, eu acho que ouvindo a Daniele falando, já conseguiu visualizar os lugares. Assim, eu fui caminhando, eu fui indo assim, acompanhando ela, né? Ela foi falando aqui, eu fui visualmente vendo. E quem não conhece o Bexiga, fica o convite, tá? Fica o convite a estar visitando o bairro de fim de semana é muito legal de visitar, mas durante a semana também é muito bom de ir almoçar no Bexiga, né? Eu tenho minha lista de restaurantes do Bexiga, se quiser depois eu compartilho com vocês e o que pedir nesses restaurantes aí, né? É a minha lista pessoal, aí depois eu passo. Inclusive, eu gosto muito de ficar um beijo pro pessoal lá com a Daniela falou do Puglisi aqui no começo, mandar um beijo lá pro pessoal do Concheta, que é do seu Walter. Inclusive, toda quinta-feira, hoje é quinta-feira, eu não fui lá, eu levei marmita, tem que economizar também. Mas toda quinta-feira que eu posso, eu vou lá no Concheta, então fica um beijo pra Lu também, que sempre me atende lá muito bem. Mas te perguntar então, já que você falou tanto sobre a história do bairro, você descreveu aqui os pontos, inclusive você até falou sobre os portugueses terem chegado também no bairro, né? Tem essa discussão de que a imigração dos imigrantes, os portugueses, eles vieram antes, né? E participaram até dessa questão dos loteamentos, né? Eu lembro que eu estava estudando a Travessa dos Arquitetos, que antes era a Travessa Joaquim Antunes, que provavelmente era um imigrante português, que quando você puxa pelos dados lá do Arquivo Histórico Municipal Washington Luiz, você vê que o cara era dono de quase todo aquele começo ali do onde está a Brigadeiro ali, com a Conselheiro Ramalho, com a 13 de Maio ali. Ele tinha um monte de terrenos, né? E uma característica disso, ele pegava as colcheiras de cavalo, né? Para poder transformar em casas de aluguel. E o Bexiga era cheio de cocheiras também, né? Tanto que aí vem a história cheia de animais, aí vem a calabresa também, né? Surgimento da calabresa. Desculpa, gente, tô falando bastante porque eu gosto muito. Apresentou bastante aqui sobre a história do bairro, e eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei de um programa que a gente teve aqui com o Átila Tolentino, que ele diz, né, ele citando alguns autores, ele diz que patrimônio, ele é afeto, porque ele afeta as pessoas de maneiras diferentes. E se ele afeta as pessoas de maneiras diferentes, patrimônio também é disputa. Daniele tem sua maneira de disputar o bairro, entre aspas, né? Você pode me dizer como é que surgiu a ideia ou a necessidade de criar um instituto para se trabalhar com a memória do bairro e da cidade, que você acaba também falando da cidade, assim, não apenas do Bexiga, né? Essa pergunta sua é muito boa, porque dá a oportunidade da gente mostrar um pouco esse caminho, essa trajetória nossa, né, para chegar nesse Instituto de Pesquisa e Formação. O Instituto surge, né, como um instituto de pesquisa científica
engajada justamente nas demandas do território, né, nas demandas da classe trabalhadora. A gente é moradora há 18 anos no território e a nossa sede foi constituída há 10. Então, a articulação com os movimentos populares, os movimentos sociais aqui do território, trouxe um direcionamento da nossa pesquisa, né, para as principais questões, inclusive, que envolvem esse cotidiano, os desafios, os enfrentamentos, as necessidades, as preocupações dos trabalhadores. Então, o trabalho social, ele teve sempre na base do nosso trabalho de pesquisa e formação. A gente já vinha desenvolvendo até antes aqui do próprio Bexiga, na universidade, né, projetos de intervenção social. Então, a gente acabou confluindo para a formação de um instituto de pesquisas que desse suporte, né, conseguisse assessorar, dar consultoria, conseguisse, de certa forma, impulsionar, né, o movimento popular. Tanto que foi isso que as nossas pesquisas, inclusive científicas, a gente mergulhou profundamente nesses temas, né? Então, a ideia de uma pesquisa direcionada às lutas dos trabalhadores foi o que sempre moveu o Instituto, né? Então, nossas linhas de pesquisa, nossos cursos, as atividades de formação cultural sempre tiveram atentas à cultura popular, né? Porque a gente é pop. A gente é popular. Então, as formas de viver, né, da classe, porque cultura é isso, são as respostas que permanecem, né, aos problemas que a gente se vê, né, de frente. Então, a ciência também é um pouco isso, são as respostas que permaneceram, que foram tentadas, que inclusive se tornaram um modo de viver, né, a nossa cultura. Então, de forma orgânica, esse trabalho de pesquisa e formação se tornaram comunitários, uma produção voltada para luta social, formação econômica, a nossa latinidade, a resistência às opressões institucionais, às ditaduras, né, a história social da infância, da educação, da cidade, uma cidade, como a gente falou, que está em disputa. E os nossos projetos acabam refletindo esses estudos, né? Então, nasce assim o projeto Rolê SP, onde a sala de aula é a cidade, é a rua, né? Então, nasce questionando, inclusive, quando a gente pensou o projeto, a gente estava atuando na medida socioeducativa, né? Com os adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional, portanto, cometeram atos infracionais e foram sentenciados à medida socioeducativa. Então, a gente começou questionando essa pedagogia do medo, a pedagogia da punição. Então, nasce o Rolê SP como uma proposta cultural para, inclusive, questionar, né, o cumprimento da medida socioeducativa para esses adolescentes. Então, depois, esse projeto vai se alargar para uma proposta, né, de pesquisa sobre a cidade, para outros públicos, né? Mas é um trabalho intergeracional, né, e um trabalho interseccional. Então, ele é para criança, adolescente, adulto, 60 a mais. Então, é um trabalho que, além de juntar, inclusive, diversas gerações, né, porque a gente já desenvolveu esse projeto em conjunto, daí, então, é tão legal, vai criança, vai o avô, vai, né, o pai e a mãe, vão os colegas, vai a sala de aula, né, vão os colegas de turma da escola, vão grupos autônomos, as pessoas se conhecem nesse rolê, então ele é sociabilidade, né, ele é troca, ele é interação, essa é uma grande potência, né? Então, esse trabalho, ele vai também trabalhar uma temática, um entrelaçamento de temáticas que é próprio dessa complexidade da nossa realidade, da nossa cidade, né? E por conta disso também os projetos vão se conectando a outras ideias. Do projeto Rolê SP começaram a nascer o Cidade em Disputa, que é um debate sobre questões como a ocupação da rua, a festa, o carnaval, as lutas, as greves, as manifestações, a repressão do Estado, a moradia, a cultura, o movimento operário.
Então, daí começa a surgir outros encadeamentos. Diversidade, com C. Tem esse projeto, por exemplo, começou a explorar novos formatos, né? Então, são 3 formatos de atividade: o curso, a troca de saberes, de memórias e o rolê SP. Então, esse projeto, ele é temático e cada tema tem essas 3 dimensões: acadêmica, popular, a educação popular é a base, né? E a imersão, né? Então, a visita guiada, o rolê SP. Desenvolvido, a gente já desenvolveu esse projeto Diversidade aqui, a gente está executando, inclusive, esse projeto numa segunda edição, a gente já desenvolveu com criança e adolescente, agora a gente está desenvolvendo com o público 60+. Então, a gente desenvolveu em parceria com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e também, agora, um outro projeto em parceria, esse mesmo projeto, por isso que esse projeto é potente, né? Em parceria com o Conselho Estadual do Idoso, né? Então, é justamente um projeto que mostra essa potência em discutir a nossa realidade social, né? Então, o Instituto acabou de completar 10 anos, né, formalmente. E para celebrar, inclusive, fica até um convite aqui para vocês, a gente vai fazer uma mostra artístico-cultural para valorização dos coletivos culturais do Bexiga, do território, né? O nosso trabalho é um pouco isso, né? Nós somos um ponto de cultura viva, né? Que na saúde a gente tem a UBS, na cultura a gente tem um ponto de cultura. É que ainda é uma política que ela é difícil de ser acessada, né? Mas quando a escola do território quer saber a história dos indígenas do Vale da Saracura, do Planalto Paulista, quer saber a história do Quilombo Saracura, procura o Instituto Bexiga. Quando os serviços da assistência social querem entender os índices socioeconômicos e a formação do território, solicitam, então, o nosso trabalho, né, de formação para as equipes técnicas. Então, quando os movimentos populares se unem para lutar em conjunto pela comunidade, nós nos juntamos a essa luta, né? A gente também está junto. Então, por todo esse trabalho, é que o Instituto, inclusive, se tornou um ponto de cultura viva e uma referência em pesquisa e formação para a comunidade e para o território. Acho que é um pouco isso que deu origem ao nosso instituto. É isso, a gente vê a necessidade a gente sente a necessidade, né? Parece que a gente sente um chamado. Geralmente, quando a gente trabalha com cultura, trabalha com patrimônio e memória, não sei, parece que dá uma estralinha assim, fala, eu acho que precisa ser falado sobre isso, né? Então, eu consigo ouvir aquele clichê do chamado. Vamos lá. Mas é muito isso, né? Quando eu fiz a Museando, né, lá em 2019, que a Museando surge em 2019, né? Eu gravava um outro podcast que era de história, que era o Crio História e Literatura, e eu tava entrando mais nesse campo, assim, do podcast, falei, caramba, estou cursando museologia aqui na ETEC e não tem um podcast sobre museologia. Vamos lá? Aí deu no que a gente tá gravando aqui hoje. Mas, e é isso, também eu vou até compartilhar com você aqui, Dani, que eu comentei que eu trabalho há 12 anos no Bexiga, né, e uns 2 anos atrás, eu levei um susto, porque talvez a operação em que eu trabalho fosse para aclimação, então eu sairia do território ali, né, e eu tinha pesquisado tanto, que assim, eu vou andando, eu vejo um casarão, um prédio ali, eu falei, o que será que é? A gente pesquisa. Aí eu sofri com essa possibilidade de sair de lá. Aí eu falei, quer saber, eu conheço tanto aqui, eu vou aproveitar o tempo que eu ainda tenho aqui, né, que tinha data marcada. Aí eu vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui e vou começar a gravar uns vídeos, né, comecei a compartilhar, eu senti essa necessidade, tipo, eu aprendi tanto, né, esse território me trouxe tanta coisa, tudo que eu tenho aqui é por conta da empresa que eu trabalho, né, tudo do meu trabalho que eu desenvolvo da empresa, que é nesse território, que território tem muito a ver com o que eu, né, tudo, vou devolver um pouquinho. E é isso, deu no que deu hoje, né? A gente fez até alguns roteiros de memória no Bexiga, teve a Jornada do Patrimônio, que a gente fez sobre
eu fiz um roteiro sensorial do Bexiga, né? Eu passei aqui naquela italianinha, comprei a calabresa do Bexiga, comprei os pães, né? O filão, servi pro pessoal. A gente ouviu que ali na esquina da Conselheiro Ramalho com a Fortaleza, deu um bueirozinho que você consegue ouvir o córrego, o Ribeirão do Bexiga passando. Aí eu pensei, gente, vamos ouvir, né? Paramos a rua ali para poder ouvir o córrego. E é isso, a gente sente essa necessidade, assim, de poder compartilhar, né? Aí eu queria saber, você já comentou um pouco, né? Você já falou aqui do trabalho que você desenvolve, inclusive se Marina tivesse aqui, ela ia adorar, ela ia amar e provavelmente ia estar comentando sobre esse trabalho com o público 60 mais, porque é um público que ela trabalhou muito. A Marina é mediadora em museus, ela trabalhou na Pinacoteca e agora trabalha no Museu do Ipiranga, e o público que ela mais gosta de atender são os chamados velhinhos, que ela aí ela a ama, né? Que ela tem todo um trabalho, tipo, ela sabe, ela tem suas técnicas para poder atender esse público. Aí eu queria saber, assim, como que vocês se organizam assim mesmo? Tipo, você já falou do trabalho com um sócio educativo que foi desencadeando outras coisas. Como é que vocês se organizam para realizar esses cursos, essas atividades, esses roteiros? Como é que é toda a organização do Instituto, né? Como é que vocês botam o trabalho na rua? Bom, o trabalho de organização, ele une tanto um trabalho de pesquisa acadêmico, como também uma coleta das memórias, né, do saber popular, né? Então, quando os nossos cursos são focados, é uma cápsula do tempo. Você entra nessa cápsula e a gente tenta fazer um pouco o que você fez, né, na jornada, traduzir sensorialmente, fazer essa pessoa ela viajar na história. Então, ali a gente tenta trazer a história, a cartografia, visualmente, né? Então a gente tenta trazer fontes, porque para um historiador, né, tudo é fonte, elas têm que ser comparadas, cotejadas, né? Então, a gente faz uma pesquisa, e uma pesquisa de forma coletiva, né? Então, ela é a história urbana, a arquitetura, as questões raciais, né? Desconstruindo um pouco uma chamada visão oficial da história, né? A gente desenvolve essa pesquisa que vira curso, que vira roteiro, né? Então, a ideia é a ativação da crítica e fazer com que o morador, o visitante, o participante entenda que a cidade, o bexiga, os territórios são organismos vivos. Então, a política do Instituto para construir esse trabalho é manter um contato permanente com o território. Sem isso, a gente não tem um substrato básico. Nem para contar história, nem para quem contar, ou seja, e nem de quem falar. Então, a gente é uma pesquisa coletiva construída a diversas mãos, né? Então, cada um de nós, né, tem uma formação e tem também uma afinidade. Então, por exemplo, vamos construir um roteiro, um curso sobre os territórios negros. Vamos partir, e a gente tem alguns, né, deles, porque são pesquisas que a gente vai desenvolvendo e cada vez que a gente faz um roteiro, essa pesquisa cresce, tanto pela participação dialogada com as pessoas, né, que trazem informações novas, como você falou da sua colega, essa monitoria, essa visita guiada que ela desenvolve, essas pessoas, e principalmente os 60 mais, têm muita história para contar. Então, a gente acaba aprendendo muito, né? Então, é isso que é o mais legal, porque as pessoas gostam quando elas protagonizam, quando elas também podem contribuir com as suas memórias. E a gente acaba aprendendo muito com isso. Isso é tanto nos rolês, quanto nos cursos, nas formações técnicas com as equipes, né? Então, isso vai dando a dica para a gente de que caminho seguir. E aí os temas vão surgindo.
né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar o Bexiga, aí a gente vai conhecendo os espaços, contando um pouco dessa história e participando das redes, dos fóruns, né? Então, a rede social Bela Vista, uma rede com diversas pessoas que moram, trabalham no território. Ah, mas por que existem tantas pessoas em situação de rua aqui no território? A gente vai explicar que aqui existe uma configuração do território para isso. A maior parte dos serviços que atendem essa população estão no território. Esse território é um território central que une o comércio, que tem muito da sobrevivência dessa população flutuante ligada, né, à reciclagem. Então, então quando você começa a unir as pontas, os nexos causais dessa realidade social, a gente começa a montar uma cartografia, os pontos onde estão as pessoas, por que elas estão ali, e aí os próprios comerciantes começam a entender melhor. Então, esse conhecimento é um conhecimento objetivo e que é para também uma atuação prática mais lúcida, né? Então, a ideia de não uma gentrificação, uma expulsão, né, o banimento, porque muitas pessoas, às vezes, como elas desconhecem, né, a ignorância está ligada ao não conhecimento, ao ignorar o fato. Então, quando a gente consegue conhecer a realidade, a gente pode protagonizar a nossa história, né? Então, não estou falando só dessa configuração, mas toda a configuração socioeconômica, histórica, e quando a gente vai montar essa pesquisa, ela é uma pesquisa que ela tem um porquê, ela tem um sentido, ela tem uma pergunta, né? Então, a gente vai, por exemplo, falar da história vai montar um roteiro sobre o quilombo, escavando as memórias do quilombo Saracura. A gente vai construir a dinâmica do modo de vida, o que é um quilombo, o que é uma quilombagem, o que caracterizou historicamente a formação desse quilombo, quais os marcos históricos, as fontes históricas que a gente tem, né? Porque, claro, a gente agora tem os vestígios arqueológicos, mas a gente já tinha antes uma série de outras fontes históricas que a gente já davam para a gente uma noção, a gente já fazia o rolê SP Territórios Negros no quilombo Saracura, antes, inclusive, do metrô perfurar e achar os vestígios. Então, o conhecimento histórico, a pesquisa e o nosso trabalho de difusão dessa pesquisa, né, que seja no formato de curso, de rolê, de troca de saber, está ligado a isso. Primeiro, a uma resposta a uma questão do nosso tempo. Há uma necessidade, uma demanda social, tem que ser uma urgência humano-societária. A pesquisa não é aquilo que é uma volição. Eu gostaria. Não. Ela tem que ter função social, né? Então, nesse sentido, o Instituto ele mergulha de cabeça, apaixonadamente, naquilo que vê como um impacto, mesmo para o nosso território, para a nossa comunidade, para uma vida mais emancipada. Então, é um pouco uma esperança, né? Porque a gente tem que tirar a poesia do futuro, né? E não de um passado, e não daquilo que a gente já errou e não quer continuar reproduzindo, né? Então, a ideia é que a gente possa, com a ciência, tirar a poesia do futuro. Então, um instituto, porque a gente pensa em pesquisa, a gente pensa geralmente em universidade, ilha, murada, né? E uma ciência voltada para si, né? Não necessariamente engajada, voltada para as demandas sociais, né? Então, a gente tentou, com o instituto, romper um pouco com esse circuito, né? Traduzir a ciência como algo que pode ser orgânico da classe trabalhadora. Maravilha, porque é isso mesmo, pesquisa é importantíssima. Como a Dani falou aqui, antes de quebrarem o primeiro calçado ali da Saracura do metrô, quem já pesquisava, sabia que tinha coisa ali, né? Eu brinco que eu sou visionário em pesquisa, porque na minha graduação lá em 2016, eu tive que fazer uma
um texto, de fazer uma monografia, e eu escolhi tive 2 temas de monografia, né, em tempos diferentes. Um foi a Revolta de 24, que depois, né, com 100 anos voltou muito à tona, e a outra foi a Capela dos Aflitos, né, porque a primeira vez que eu estava lá na sala de aula, que fiz na FMU, né, fiz ali na Rua Fagundes. Aí a primeira vez que o professor André olhou pra gente e falou, vocês estão em cima de um cemitério, tá, gente? Aí a gente olhou um pro outro e falou, como assim? Aí aquilo aí virou a chavinha, aí eu fui pesquisar, e eu tinha olhado ali que, tipo, tinham relatos de que a arquidiocese não tinha tirado todos os corpos, né, todas as ossadas. Tinha relatos também, eu tinha conversado com o pessoal que trabalhava, né, na capela antes do acontecido, né, de acharem no cemitério, de falarem que, esse prédio aqui, que justamente é o prédio que demoliram, quando estavam reformando, acharam algumas ossadas que foram para caçamba, o pessoal jogou fora, e a gente, então, através da pesquisa, a gente sabia que tinha coisa lá. Assim como em outros lugares da cidade, nós sabemos que tem coisa lá. Né, aí vem nossos queridos amigos arqueólogos que vão fazer esse trabalho. Então a gente tem lugares assim que são surpresa mesmo, que às vezes vão fazer uma obra e descobrem lá um sítio arqueológico. Com esse trabalho de pesquisa, né, o meu maior sonho é que se crie um Ministério da Pesquisa, um Ministério dos Arquivos, e eles saiam digitalizando todos os arquivos do Brasil, todos os arquivos, que a gente consiga acessar com uma conta GovBR, fazer toda a pesquisa, como se fosse uma hemeroteca, assim, sabe? E Ô, Gu, comenta um eu, pouquinho. Você está falando, né, dos achados. Quando a gente fala, é claro, né, de uma pesquisa mais complexa, mas os achados arqueológicos possibilitaram a gritaria da comunidade. Então, de certa forma, a gente pensar como isso também foi uma grande potência, né? A uhum, gente conseguir fazer a história gritar, saltar da terra, é realmente. mais uma evidência importante de que os nossos opressores podem mudar o nome, demolir, canalizar, tentar soterrar nossas memórias populares. Mas a memória coletiva guarda as marcas dessa memória. E memória social é diferente de patrimônio, né? Porque memória social é uma memória de todos, construída, né, socialmente. E a memória, o patrimônio, né, e aí a gente não pode deixar de falar, patrimonium, pater. Então, patrimônio é um bem, uma herança, pertencente ao pater, desde os tempos imemoriais da antiguidade. Né? Desde realmente desse momento que forma essa ideia, né? De que o patrimônio é aquele bem que é reconhecido pelo Estado como memória. Então, é diferente da memória social que existe, né? É construída, é trabalhada, ela é uma construção social. Agora, o patrimônio, ele é aquilo que o Estado reconhece. Então, a nossa luta, né, pela memória é mais ampla do que... É claro que a gente está aqui para lutar, está em disputa essa cidade, né? Inclusive no reconhecimento dessa memória. Que memória a gente valoriza? Qual é a memória que a gente vai lembrar? Né? Então, mas o patrimônio, né, ele tende a ser essa memória institucionalizada e ideologicamente, né? Então a gente está aí para questionar, está aí para lembrar que podem tentar, mas a gente vai estar aqui para lembrar. A gente é chato. Nós somos chatos. Vamos bater o pé. Ai, bom,
basicamente isso, né? A grande sina de quem gosta de quem trabalha na área de patrimônio, de quem se interessa para a área de patrimônio, quem se interessa para ciências sociais e tudo isso, né? Porque no final de contas, no final mesmo, não é sobre um tijolo, não é sobre um pedaço de plástico, um pedaço de ferro, é sobre pessoas. A gente está falando sobre pessoas, pessoas que vieram, pessoas que estão aqui e pessoas que vão vir ainda, né? A gente produz para pessoas, né? E patrimônio e tudo isso, tudo que a gente está falando é de pessoas. A gente lembrar a memória de pessoas que essa memória que tentaram apagar, tentaram jogar concreto por cima, né? Também e evidenciar as memórias atuais, porque eu sempre falo que a gente não sabe o que as gerações futuras querem. A gente não sabe, né? Não tem como a gente saber. Então, a gente faz, né? Somos produtos do nosso tempo, então a gente está aqui produzindo e mostrando para eles, ó, nesse momento, a Daniela e o Gustavo aqui, eles acham importante isso. Por que eles acham importante isso? Por que falar Bexiga e não Bela Vista? E também a gente delimina bem o que é Bexiga, né? Porque quando a gente fala de Bela Vista, pega até a parte ali da Ardoc Lobo, né? Quando mais lá pra cima. E a gente delimina, ó, Bexiga aqui, ó, Saracura e Tororó, sabe? Aqui, ó, essa parte. Ô, Gustavo, tem um jeito de definir que eu gosto muito, que é o Fernando Penteado da velha guarda do Vai Vai, ele fala, quando você está assim num lugar, se sentindo bem, você está confortável, você está à vontade, você está no Bexiga. Se você está numa parte mais alta, burocrática, num cartão, você está na Bela Vista. Ele diz assim, que quem fala Bela Vista chegou ontem. Oh, É muito eu, legal. eu E comentei. Bexiga com I, porque a forma de falar também é memória, né? O sotaque, né? A forma popular que você escuta o pessoal falando, eu vou lá no Bexiga. Não, Ô, Bexiga. Não, não. a gente fala é bi, porque a gente é bexiga. É mais gostoso, inclusive. Ela flui pela nossa É boca. esse patrimônio também imaterial que você estava falando aí, que é um jeito de falar, um jeito de sentir, um jeito de pensar. Uhum. É sobre isso mesmo. É sobre isso porque que nós estamos aqui, né? Basicamente. Inclusive, eu vou até comentar aqui que eu trabalho, né, falei que eu trabalho Bexiga há 12 anos, e foi meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada. Então, eu entrei, tipo, eu fui registrado no dia que eu fiz 18 anos, que é uma distribuidora de livros, né? E eu posso falar porque tem mais de uma lá, então tá tudo certo. E eu lembro que eu comecei a trabalhar no depósito, né? Que é o primeiro emprego mesmo, comecei a trabalhar no depósito. Aí tinha o Claudemir, ele era morador lá do Bexiga, né? Um homem negro, alto lá, e era do Vai Vai. Aí ele comentou alguma coisa assim, eles estavam falando de alguma coisa, aí ele falou, desculpa a palavra que eu vou dizer aqui, mas foi o que ele realmente falou. Ah, não, que tal coisa, o Bexiga tá foda. Aí eu olhei assim, Bexiga? Onde que é o Bexiga, né? Eu não, pra mim era Bela Vista. Sou um menino de Guaianazes, tô chegando ali, pra mim era Bela Vista. Aí ele olhou assim pro outro, falando, pô, perguntando onde que é o Bexiga. Tá aqui, ó, você tá pisando. Que era onde a gente tava, né? Então foi o primeiro momento que eu tô no Bexiga. Aquele lugar que eu ouvia falar, né? Que eu via às vezes na TV, que tinha uma festa italiana lá. Depois eu fui descobrindo, né? É isso. E, Daniela, perguntar pra você, né? A gente falou aqui, a gente até tentou delimitar o que era o Bexiga em algum momento, até falar sobre, a gente falou sobre as ruas, tudo. E a gente sabe que o Bexiga ele passou e ele continua passando por mudanças bruscas, principalmente na paisagem e mudanças intencionais, como a gente já falou aqui do nome, né, o Bela Vista. E essas mudanças bruscas de uma cidade que eu coloco entre aspas aqui para a pessoa que o ouvinte, né, que é entre aspas se desenvolve. E como que a gente pode agir para que essas memórias, o bairro, né, continuem para gerações futuras, assim, já que eu
toquei nelas, né? Já falei sobre, já entrei no assunto das gerações futuras. Como é que a gente faz para o Bexiga prevalecer? Bom, a luta pela memória, para nós, ela começa com a pesquisa e a educação popular. Só assim é que a gente pode protagonizar a nossa história, né? Então, como ponto de cultura, a partir da educação popular e da pesquisa, o Instituto acaba estabelecendo estratégias, né, de atuação comunitária. Eu acho que isso é que acaba mantendo essa chama viva, né, em rede, uma teia que une a escola, o museu, as ocupações, os teatros, o núcleo de convivência do idoso, os coletivos de cultura, os pesquisadores, os professores. Isso o Bexiga é um grande centro cultural a céu aberto, né? Então, sábado a gente vai ter a festa da Mãe Negra, domingo a gente vai ter na Nossa Senhora Querupita, né? Que é a Pastoral Afro, uma das primeiras do Brasil, vai realizar a missa enculturada, que é assim que eles chamam, tem feira, tem, né? Então o quilombo está vivo, né? As pessoas perguntam assim para mim, mas o quilombo, não, o quilombo está aí, porque a quilombagem é esse ajuntamento de forças que concentra essa cultura, né? E ele não é simplesmente um monumento, ele está na manifestação popular, né, na festa. A Mãe Negra vai ter festa no sábado, na 13 de maio. Tudo combinando, 13 de maio. E no domingo a gente vai ter aniversário de 19 anos, por exemplo, da Casa Mestre Ananias, né, que é um pedaço do Nordeste no Bexiga, né? Então o samba do recôncavo baiano, a congada de Cotia vai estar, tudo isso uma ocupação da rua, né? Então o que as pessoas gostam muito, que se identificam com o Bexiga, porque a rua ela é um espaço vivo, né? Então a casa muitas vezes ela é apertada, ela é pequena, ela é compartilhada. Então, a rua é uma extensão da casa no Bexiga. E nesse sentido, a gente se sente à vontade. Você passa a ver a família sentada numa cadeira, você vê a festa de aniversário da criança, você vê o churrasco, você vê a festa de aniversário da capoeira, da casa dos capoeiristas, né, que é a Casa Mestre Ananias. O mestre Ananias foi um grande capoeirista aqui do território, né, e deixou esse legado, e ela está aí, tem uma atuação abrangente. Assim como também a Festa da Mãe Preta veio com o centenário da abolição da escravidão, em 1988, uma luta da população negra, do povo negro, para ocupar também com as suas matrizes africanas essa liturgia, né? Então é sempre uma resistência, um sincretismo, né? E eu acho que isso faz com que as pessoas se vejam. Ela vem aqui ver uma congada, vê uma folia de reis, ela vê uma esmola cantada, uma procissão. Você vai na padaria, cruza uma procissão. Você está entre o centro paulista. E é engraçado isso, né? É uma cidade interior. Basicamente, né? Porque ali tá entre Sé, Sé, a Paulista, Consolação e a Liberdade, tá no fervo. E a gente até brinca, né? Aqui é tão interior, né? Tão interior mesmo, que não tem nenhum McDonald's ali. Não tem nenhum fast food, né? Não tem nenhum Subway para falar, né? Então a gente brinca lá que por conta disso a gente come comida de verdade no Bexiga, né? Basicamente. Mas E você falando, porque você sobe a rua, tem uma outra festa, tem ruas de lazer, você desceu, você tem sim, vários polos aqui, né, dinâmicos, porque tem justamente essa ocupação da comunidade. sim, e além de povos diferentes, né? Igual você comentou, o Bexiga ainda tá, tem muitos imigrantes e emigrantes chegando aqui. Eu brinco, né? Uma vez eu fiz um mapinha, assim, que eu adoro cartografia, tá, gente?
eu comecei a fazer geografia recentemente, aí eu só parei porque um beijo pra Ana Paula, né, Ana Paula Brito, porque ela falou, toma vergonha na sua cara e faz um mestrado, menino, tá bom, vou fazer. Mas eu adoro cartografia, né? Eu fiz assim, ó, dá para cada dia da semana, dos 5 dias úteis, você comer em um país diferente. Tem restaurante vietnamita aqui, tem um restaurante árabe aqui, tem um restaurante italiano aqui, um português aqui, papapá, né? O meu sonho é ter um VR potente para poder fazer esse roteiro que eu fiz, mas tudo certo. E você falou agora sobre a rua, a extensão da casa. Me veio uma memória muito boa aqui, que foi justamente desse roteiro que a gente fez da Jornada do Patrimônio, em que a gente desceu a rua Fortaleza ali, quando ela se encontra com a Maria José, para poder subir para Brigadeiro, né? Que a gente ia subir para Brigadeiro para entrar na Major Diogo ali e falar sobre o Castelo das Princesas, né? Da Brenda Lee. Então a gente bem naquela esquina, que é uma esquina gigantesca, né? E larga. Da Maria José. Isso, que a Maria José, que é aquela larga, que é onde tem a feira do Bexiga ali, né? Era sábado e domingo, acho que era domingo. E tinha criançada brincando na rua, tinha churrasco, tinha todo mundo na rua. Né? Nós éramos os estranhos passando por ali no roteiro. Aí eu lembro que Juliana parou, olhou aquela cena ali, olhou para mim, agora eu quero morar no Bexiga. Ela ia adorar, porque esse larguinho da Maria José é uma encruzilhada. É uma rotatória, passa um rio ali, né? Então, ali tem, assim, muitos elementos da nossa história, né? É um lugar onde nasceu o Movimento Negro Unificado, o SECAM, né? Então, é um lugar onde tem a Comunidade Maria José, que é uma associação dos moradores da Rua Maria José. Aqui, as ruas, elas se tornam... eu outro dia fui na livraria aqui na Rua Rocha, tinha, assim, um papel na parede, um lambe, sabe? Lambe-lambe. Um lambe escrito assim, RIR, República Independente da Rocha. E o leguinho da Maria José também, né? Ela tem a associação da rua. Os moradores da rua, o Cine Quebrada, tem uma série de documentários mostrando a história dos moradores da rua, a história da pensão contada pela criança, sabe? Umas coisas muito legais. Então, é um caldeirão mesmo, como você está falando, cultural. Esse lugar é realmente por isso que as pessoas se apaixonam, né? Quem vem aqui, como eu dizia o Armandinho do Bexiga, não esquece e não quer sair. Né? E as pessoas que saem falam que se sentem exiladas, porque de fato é um lugar que você se reconhece, né? Você tem essa sensação de pertencimento, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu não moro no Bexiga, eu moro em Guaianazes, né, que é longe do Bexiga, mas eu tenho esse sentimento de pertencimento, né, porque, tipo assim, eu trabalho lá, todo dia da semana eu tô lá, e às vezes sábado e domingo eu vou para fazer alguma coisa, e eu tenho esse sentimento, mesmo não morando, né, mas tendo um território como uma segunda casa para quando eu trabalho, eu me reconheço muito ali, né. Mas você sabe que o nosso projeto de contar a história social de São Paulo começou por Guaianazes, cidade Sério? Tiradentes. Sim. Eu vi que tinha sobre no site, mas não sabia que tinha começado lá, aqui, né, no caso. Começou, por incrível que pareça, a gente acabou começando, porque um dos pesquisadores, o professor Edmilson, o mestrado e o doutorado, o mestrado dele é Guaianazes, o doutorado dele é Cidade Tiradentes, e ele é urbanista, arquiteto, e ele, na verdade, antes das pesquisas, né, o que gerou a pesquisa foi a atuação dele nos parques e praças que ele trabalhou implantando nessa região da cidade, né? Então, a gente acabou contando, entrando no território, conhecendo famílias, os jornais antigos, começamos a achar fotos de mais de 100 anos, montamos uma exposição em 2007 na Biblioteca Cora Coralina. Foi muito legal esse trabalho, aí levamos as crianças, fizemos um trabalho de formação com as crianças das escolas públicas. Então, depois disso, o pessoal quando foi implantado o Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, na Inácio Monteiro, eles chamaram a gente para criar um centro de memória viva.
porque eles viam aquele colosso de prédio, um elefante branco, e na frente o campinho de terra batida bombando. E eles falaram, como que a gente traz a comunidade para dentro, né, do centro cultural? E aí a gente fez um trabalho de imersão com os coletivos. Então, Pombas Urbanas é uma escola de teatro importante da Avenida Metalúrgicos, tem um trabalho incrível de circo, teatro. Aí a gente foi entrevistar eles, chamamos eles para fazer parte de uma exposição. Então, é um curso que acabou conglomerando também exposição fotográfica, texto e os grupos do território. Então, esses grupos vinham com a gente para se apresentar e aí o próprio território vinha junto, né? Então, é quando a gente consegue reunir, né, as pessoas, porque é isso, quando não tem essa orgânica, acaba que a política não dá certo, né? Não dá certo a sua intenção naquela ação. E aí a gente fez isso, a gente começou com um centro de memória viva lá. E depois isso foi rodando os parques, né? Consciência Negra, que inclusive foi o Edmilson que projetou. Então, muito legal, porque você precisa conhecer um pouco a história do lugar até para fazer projeto, né? Então, Consciência Negra está dentro das principais nascentes dos rios, afluentes do Tietê, né? Então, Cidade Tiradentes são os olhos d'água dessa região. É o rio Tietê, praticamente, né? Que nasce ali, Arican nasce nessa região toda, né? Nas encostas, e foram feitos os parques para preservar isso. E aí um trabalho, né, de conhecer de como nasce a Coab. Ele fez contou a história da política habitacional da ditadura que criou as Coabs, né? Então eu também cresci numa Coab da região metropolitana, em Carapicuíba. Então quando a gente olha para o território, a gente vê relações, né? Uma paisagem humana além de uma paisagem material, né? Então a gente vê uma paisagem humana. Então nossos caminhos já se cruzaram há muito tempo, porque assim, eu comecei a ter acesso mesmo à internet em 2010, então meus trabalhos de escola eram todos feitos na Cora Coralina. E eu lembro de ver essa exposição. Eu lembro. Ficou um tempo mesmo lá, ficou bastante tempo. Uhum, eu lembro. Legal, que máximo, Gustavo! A gente entrevistou os moradores, incluímos tudo isso na exposição. Tinha oralidade, fotografia, cartografia, mapa. Foi muito legal. Eu acho que foi, na verdade, um dos primeiros contatos meus, se não foi o primeiro contato com exposição, né? Porque minha memória não vai mais longe, assim, de lembrar de ver uma exposição e saber que aquilo é uma exposição, né? Eu acho que foi meu primeiro contato com exposição lá no Cora Coralina. Agradeço, viu? Muito legal essa biblioteca. Você vê a importância, né, da biblioteca, né? Do espaço para pesquisa, para produção, né, estudo e tudo mais, para educação. Né? Sim, inclusive eu acho que ela tá fechada agora para restauro, para reforma, né? Porque tava precisando mesmo, ela tava muito judiada. E é uma biblioteca dos anos 50, 60, assim. Você vê a arquitetura modernista brutalista nela ali, sabe? Os pisos de taco, todos aqueles vitrôs gigantescos com uns vidros para poder aproveitar o máximo de luz natural. Quem também puder, quem um dia aparecer por Guaianazes, se a biblioteca estiver aberta, né? Dê um pulinho lá que vale muito a pena. Ela fica perto da estação de trem, é fácil de chegar, fica bem perto também do terminal de ônibus de Guaianazes. Uhum. Bom, vamos chegando ao fim, infelizmente, né? Que aqui foi um episódio muito bairrista. Eu acho que foi um dos episódios mais bairristas, assim, nem o do Saracura Vai Vai foi tão bairrista. A gente tá muito Maria do Bairro. Então, nossa, aqui tá, né? A gente deveria trazer alguém do, sei lá, do Cambuci para poder dar uma balanceada aqui. Tô brincando. Bom, e agora chegou o momento de fazer nossas indicações, né? É o momento do programa em que a gente indica tanto livros, objetos, filmes, músicas, qualquer coisa sobre o tema ou alguma coisa que a gente viu durante a semana, acha interessante e traz aqui para poder indicar. Eu vou começar aqui
né, vou pedir licença para começar a indicar, e vou indicar que visitem o Bexiga, mas não visitem como a maioria das pessoas fazem, que é chegando ali na Estação Brigadeiro, lá na Paulista, e descendo. Não façam isso. Ali é Bela Vista, tá, gente? Comece já... Adentrem de outras formas pelo Bexiga. Dá para você chegar pela São Joaquim e também dá para você vir pela linha vermelha, ali para Anhangabaú, subindo o Bexiga, né? Então, eu acho que esse caminho de chegar lá, descer na Brigadeiro e descendo pro Bexiga, e geralmente quem começa por ali vai até a praça Dom Orione e para por ali. Geralmente a pessoa para por ali, chama um Uber e vai embora. Não, gente, o Bexiga é gigante, vamos lá, vamos conhecer mais. Então, conheçam o Bexiga, vou fazer, vou pegar minha listinha, vou disponibilizar uma lista de restaurantes, né? Tem o Mama Celeste, que é muito bom, para quem gosta de comida italiana, tem o Conchita, que eu já falei aqui, tem também o restaurante da Dona Inês, ali na Conselheiro Ramalho com a Conselheiro Arcarrão também, que é o PF, ninguém gosta de PF ali, dá pra comer num balcão de madeira, né? Tem um balcãozão de madeira lá, você come, almoça lá, o PF maravilhoso. E vou fazer depois faço a minha listinha e disponibilizo aqui na descrição, na descrição também vai estar disponibilizado o site e o Instagram do Instituto Bexiga aqui para vocês acessarem. E, vou indicar também um vídeo, na verdade, deixa eu só pegar ele aqui rapidinho, da Elis Regina... Com a Dona Barbosa, 1978. Isso, que na verdade, que faz parte de um filme maior, que ela praticamente grava tudo no Bexiga, né, porque ela eu lembro do momento que ela tá passando, assim, nesse vídeo com a Doriana Barbosa, que ela passa em frente ao antigo Teatro Zácaro, e tá tendo lá Rita Lee. Ela faz o que você sugeriu pro pessoal, ela vai caminhando até a Vila Itororó, que é perto da São Joaquim, que você comentou, né? Então, que é uma vila histórica, que reúne peças de prédios que foram demolidos na cidade, né? Então, são cariátides do Teatro São Pedro, que acabou que foram depois reapropriadas na construção da vila. Então, é uma vila que é eclética, começou a ser projetada em 1906, quando o Francisco de Castro adquire os terrenos. Então, tem a Vila Itororó, que é muito legal, tem a escadaria do Bexiga, que é um mirante muito interessante, que você desce, já está na Praça Dom Orione, tem no final de semana, no domingo, uma feira de antiguidades, que mostra um pouco, né, desse cotidiano das trocas de móveis, roupas, que os imigrantes, desde da virada do século, essa tradição da feira vem daí, né, dessa troca, que já era compartilhada pelos moradores, né, do bairro, que tinham a primaiada da Moca, do Brás, ou do interior, né, os Campineiro, de Tietê, tinha muita gente, então tinha essa coisa das trocas, que nasce a feira a feira de antiguidades, que depois vem a feira do rolo, que também, aí são bugigangas, utensílios, coisas que as pessoas trocam, vendem. Então o Bexiga é cheio disso, porque o modo, né, aqui a gente tem o passado, o presente e o futuro tudo junto, e aí vale a pena conhecer o Museu Memória do Bexiga. Se você não conhece, conheça, vá até lá, porque todo o acervo foi doado pelas famílias do bairro, né? Então, lá você tem o sapato da Carmen Miranda, você tem coleção Adoniran Barbosa, você tem o primeiro troféu do Vai Vai, você tem o equipamento dos soldados da revolução, digamos assim, dos conflitos militares que a gente teve nos anos 20 e 30, né? Então, tem muita coisa legal lá, tem os litros de leite do entregador, tem a geladeira da década de 20, você já pensou o que é uma geladeira sem eletricidade? Só indo lá para ver. Maravilha, maravilha. É isso, gente. Se você vem para São Paulo, você é de fora e tá vindo para São Paulo, tira um dia inteiro para passar pelo Bexiga. Você não vai se arrepender. Para quem é mais a parte acadêmica, eu vou indicar um trabalho assim que já me salvou em muitas pesquisas,
né, que é da Sheila Scheneck, eu acho que fala assim, Sheila Scheneck, o nome dela, que é formação do bairro do Bexiga, aqui tá Bexiga, hein, não, mas Bexiga, aqui é a formação do bairro do Bexiga em São Paulo, loteadores, proprietários, construtores, tipologias, edilícias e usuários, de 1881 a 1913, é uma tese de doutorado gigantesca, mas assim, É incrível, realmente incrível. é incrível. O que essa mulher conseguiu, meu Deus, assim, eu aprendi muito com essa pesquisa dela, que ela, tipo, ela vai deixando as referências, né, e eu achei muitas coisas nas referências dela, assim, um trabalho, deixa eu ver quantas páginas tem, que ela também faz um trabalho de cartografia, 283 páginas, assim, é interessantíssimo, então quem é da área de pesquisa tem esse trabalho também. Dani, você já deu umas dicas aqui, mas eu quero saber, você tem mais dicas pro pessoal? O que você separou aqui para indicar pro pessoal? Olha, eu gosto muito de audiovisual, música, porque também porque o Bexiga, como ele é tão, né, um caldeirão cultural, a gente tem de tudo um pouco. A gente tem um web documentário contando um pouco a história do Bexiga. A gente fez uma imersão no território e visitou alguns lugares bem interessantes, e depois gerou um web documentário chamado Bexiga Existe, que a ideia era mostrar o quanto o Bexiga resiste, né? Ele está no nosso canal, esse web documentário, tem 30 minutinhos, e é uma visita, por exemplo, tem entrevista com o velha guarda do Vai-Vai, tem entrevista com o pessoal do museu, das instituições sociais aqui, tem a União de Mulheres, com a Melinha Teles, tem as crianças, né, da UMES, os adolescentes, que são os estudantes secundaristas, a União Municipal está aqui na Rui Barbosa. Então, são vários temas que a gente trabalha, né, rios de memória, que são o passado, que viraram ruas do cotidiano. Bexiga existe. Fica essa indicação para vocês, e mais memórias depois a gente pode compartilhar para ficar uma listinha mais organizada aí com referências para vocês. Maravilha, inclusive falou da UMES, eu vou indicar aqui que toda segunda-feira às 19h, lá na Rui Barbosa, tem a mostra permanente de cinema italiano. Já assisti 2 vezes lá, é incrível, gente. Vão, assim, tem nada pra fazer na segunda-feira às 7h? Dá um pulinho lá, é de graça. Vem pro Bexiga, vai ser difícil sair daqui. Muito. Bom, aí também, nossa, tanta coisa que tem, né? Eu acabei de lembrar da casa do Dona Yaya, que é o CPC USP, tem muitos cursos lá também, sigam aí, a gente vai deixar o link. Daniele, muitíssimo obrigado mesmo por ter gravado com a gente hoje aqui. Vou mandar novamente um beijo aqui pra Ju e pra Mari, que não puderam estar aqui. Eu sei que elas queriam muito poder falar do Bexiga, que elas também amaram o Bexiga. E agradecer demais tanto o trabalho que você e o Instituto, assim, o Instituto como em si fazem pelo território, também pela cidade, né? Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente se apaixonar junto por São Paulo, redescobrindo os territórios de São Paulo. E aí, é claro, não dá para não falar, né? Uma bexiguenta apaixonada. Olha o Bexiga aí, meu! Olha a saracura! Deixa as redes sociais do Instituto aqui, pro pessoal acabar seguindo. Eu vou deixar o link na descrição, mas vai que a pessoa já tá no Instagram, né? Com certeza. A gente tem Instagram, @Instituto Bexiga, com I, e a gente tem também o nosso site, www.institutobexiga.com.br. Mas não pode faltar o nosso canal no YouTube, também Instituto Bexiga. Você acha a gente, lá tem playlist com muita coisa sobre a cidade toda, mas principalmente sobre o Bexiga. Maravilha, então sigam tudo e acompanhem, que é muita coisa interessante. Tem coisa com parceria com o Sesc, parceria com todo mundo e várias atividades, assim, palestras. É muita coisa, gente. Acompanhem. E é isso. Então, para você que nos ouviu até agora, muitíssimo obrigado também. Fiquem aí com mais um episódio da Museão, um episódio muito bairrista, mas fazer o quê? A gente chama o Bexiga. E é isso. Então, lembre-se, os museus
e o território do Bexiga seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!